meus amores! Voltando para a nossa aula de português. Só que hoje nós vamos falar sobre gramática, pontuação. Nós já estudamos algumas pontuações, né, gente? Lembra que eu falei sobre a frase interrogativa, a frase que é uma pergunta? Claro, aí vocês já conheceram o ponto de interrogação. Quando eu falei sobre a frase exclamativa, aí vocês conheceram o ponto de exclamação. Quando eu falei sobre a frase negativa, vocês conheceram o ponto final. Quando eu falei sobre a frase afirmativa, também com ponto final. Hoje nós vamos relembrar essas pontuações. Eu trouxe também para relembrar essas pontuações, olha só, um quadrinho do Garfield, o gato. Nós também trabalhamos no texto 2 a história em quadrinhos, só que era da Turma da Mônica. Lembra que a Mônica e a Magali estavam falando que gostariam de viajar? Exatamente. Agora nós vamos ver uma tirinha. A gente diz tirinha lá porque é uma sequência curta, não é uma história, uma página inteira do gibi, ok? Então vamos à leitura. Leia a tirinha. Não me lembro o que eu vim fazer neste quarto, disse o Garfield. Observe a pontuação dessa frase. Não me lembro o que eu vim fazer nesse quarto. Ponto final, né? Muito bem. E se eu sair e entrar outra vez? Ele está perguntando a ele mesmo. E se eu sair e entrar outra vez? Quer dizer, ele pensou, eu saio do quarto, entro novamente, aí eu vou lembrar o que vim fazer aqui. Ótimo! Agora eu não lembro o que eu vim fazer aqui. Esse Garfield está com problema de memória, gente. Porque ele entrou no quarto, não lembrava o que foi fazer lá. Aí ele resolveu sair do quarto e entrar novamente, que era para ele ver se lembrava o que ele foi fazer no quarto. Só que quando ele saiu do quarto, ele também não lembrava o que ele ia fazer lá fora. Olha, gente, esse gatinho danado, né? Ele tá com problema de memória, certamente. Agora que nós já lemos a tirinha, já observamos as frases, a pontuação dessas tirinhas, nós vamos trabalhar de acordo com o que está aí nessa tirinha. Então, vamos lá. A letrinha A. O que o Garfield foi fazer do lado de fora da tirinha? Converse com os colegas e com o professor. Nós não estaremos juntos, mas vocês vão observar. Se ele estava no quarto e ele não lembrava o que fez no quarto e ele resolveu sair do quarto e entrar novamente para ver se lembrava. Se é uma revista em quadrinhos, aí na história diz que o quarto era um quadradinho, um quadrinho só. Então, para ele sair do quarto, ele saiu do quadrinho. Então, é isso que vocês vão ter que responder. Releia as colunas. Então, vocês vão ler essas colunas. A primeira coluna azul, a segunda coluna amarela. Então, vocês vão ler direitinho e depois vocês vão relacionar as colunas. Tia, o que é relacionar? Vocês vão ligar, tá? Vão ligar a coluna azul com a coluna amarela. Mas não é ligar de qualquer forma. Elas têm que estar relacionadas a um assunto, tem que estar ligado com o outro. É bom que vocês vão ter um enriquecimento de vocabulário, né? Relacione as colunas. Primeiro quadrinho. Então, vamos ver o que o primeiro quadrinho vocês vão ligar. Será que o primeiro quadrinho, o Garfield afirma algo? O Garfield exclama algo? O Garfield nega algo ou o Garfield pergunta algo? Aí vocês vão ligar. Segundo quadrinho, aí vocês vão ver o que está acontecendo no segundo quadrinho. E terceiro quadrinho. Mas, tia, tem 4 de um lado e 3 do outro. Significa que alguma dessas não vai ter ligar só uma. Pode ligar 2. Entenderam? Então, vocês têm que estar atentos. Vamos voltar lá na tirinha para eu explicar melhor um pouquinho. Então, vamos lá.
Não me lembro o que eu vim fazer neste quarto. Então, que tipo de frase é essa? É um tipo de frase afirmativa? É um tipo de frase negativa? É um tipo de frase exclamativa? Ou é um tipo de frase interrogativa? Entenderam? Então, agora vocês vão fazer atividade. E se eu sair e entrar outra vez? E se eu sair e entrar outra vez? Observe essa pontuação. Isso aí é uma frase exclamativa? Interrogativa? Negativa ou afirmativa? Ótimo! Agora eu não lembro o que vim fazer aqui. Que tipo de frase é essa? Negativa, afirmativa, interrogativa ou exclamativa? Melhorou agora a explicação, gente? Isso é uma frase interrogativa? É uma pergunta? Agora sim, vocês podem voltar lá para a letra B e fazer com mais clareza essa atividade. Relacionar primeiro o quadrinho com o segundo. Então, vocês já viram que vocês vão ter que ver o tipo de frase em cada quadrinho. Circule os sinais de pontuação usados na tirinha. Então, vocês vão lá na tirinha e vão circular. O que é circular? É envolver, tá? Os sinais de pontuação de cada frase na tirinha. Cuidado que tem tirinha que não tem só uma frase, não. Então, a pontuação pode ter 2, 3, não sei. Não posso dar mais dica. Agora, vamos à explicação do livro. Ó. Vamos ler? As frases sempre terminam com um sinal de pontuação. Então, toda frase, quando termina, precisa de um sinal de pontuação. O ponto final indica o final de uma frase declarativa que pode ser afirmativa ou negativa. Então, o ponto final está declarando algo. Agora, esse algo declarado pode ser afirmativo ou pode ser negativo. Exemplo, não me lembro do que vim fazer aqui. Não me lembro do que vim fazer aqui. O ponto de exclamação indica ordem ou emoção, como surpresa, medo, admiração e alegria. Exemplos: eu adorei o presente. Vem aqui agora. Olha o ponto de exclamação aí. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Exemplo: o que você faz para se divertir? Então, esse quadro verde está explicando o que eu expliquei anteriormente sobre a pontuação. Agora observe que embaixo nós temos escrito sinais de pontuação. No livro interativo, se eu clicar, ó, cliquei, ponto final, vai aparecer para vocês o desenho do ponto final, o formato, né? Ponto de exclamação. Olha aí o formato do ponto de exclamação. Agora, vamos ver ponto de interrogação. Olha o formato do ponto de interrogação. Você já conheceu essa pontuação, gente, que nós demos tipos de frase. No caso, nós estamos até fazendo uma pequena fixação sobre esse assunto. Agora vamos ver o exercício número 2. Observe as expressões faciais do menino. Escreva o que você acha que ele está pensando em cada situação. Expressões faciais, o que é? A expressão do nosso rosto. Através das nossas expressões faciais, nós podemos indicar o que nós estamos sentindo. Por exemplo, quando nós estamos tristes, fazemos uma carinha de triste. Alegre, uma carinha de alegre, né? Surpreso, estamos surpresos. Com medo. Então, através das nossas expressões, nós podemos indicar sensações, emoções. Então, vocês vão olhar para a carinha dessa criança linda, maravilhosa que tem aí. Nós temos 4 rostinhos, desenhos de 4 rostinhos, e vão dizer se eles estão com alegria, se eles estão com tristeza, se eles estão com espanto, se eles estão com raiva, o que ele está sentindo, tá? Cada um, claro. Gente, nós vamos prestar atenção. Vocês podem até usar palavras diferentes do amigo, com certeza. Mas a emoção tem que ser a
mesma. Ele está alegre, ele está feliz, ele está contente. Pode usar essas três expressões para a mesma expressão facial, tudo bem. Agora, na primeira, ninguém vai dizer que ele está chorando, né? Porque tá vendo que ele não está chorando. Ninguém vai dizer que ele está espantado, porque na primeira ele não está com carinha de espanto, não está mostrando uma expressão de espanto, tá? Nós podemos usar palavras similares, sinônimos, mas não de forma errada. Número 3, pontue as frases. Então, o que nós vamos fazer? Vamos botar o ponto da frase. Será que nós vamos colocar ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Isso vai depender. Na frase afirmativa, vocês vão usar o ponto final. Na frase exclamativa, o ponto de exclamação. E na frase interrogativa, o ponto de interrogação. Então, nós vamos ler as frases e vamos colocar a pontuação correta. Uma barata, cuidado! Agora, letra B. Para onde vocês viajarão nas férias? Então, para onde vocês viajarão nas férias? Meu nome é Suzana. Que pontuação vocês vão colocar nessas frases? Já dei uma entonação, hein? Número 4. Então, vamos lá para o número 4. Escreva uma frase sobre cada ilustração. Então, nós vamos observar essas ilustrações, observar é olhar com atenção. E vamos escrever uma frase para cada ilustração. Não esqueça da pontuação final. Será que vocês vão usar um ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação? Aí vai depender da frase. Mas a frase tem que estar de acordo com a cena. A primeira cena é a cena de um menino espirrando. Atchim! Então, cuidado, hein? Expressão de preocupação ou receio? Olha. Então, vamos lá. Expresse a preocupação ou receio. Quando a pessoa faz atchim. O que vocês podem falar para essa pessoa? Aí vocês vão poder expressar preocupação ou receio. Agora, a segunda cena. Faça uma pergunta, quer dizer, eles ali estão conversando. A frase que vocês vão formular é de uma pergunta, ó. Faça uma pergunta. Aí você pode perguntar assim, por exemplo, neste caso, o que você está comendo? Claro que não, né? Porque ele já está comendo alguma coisa? Não, olha para a mãozinha da menina. Será que ela está perguntando se o menino quer aquele docinho que está na mão dela? Será que é isso? Então, por isso que é bom observar bem a cena, porque a frase tem que estar de acordo. Leia um trecho do livro A Bela ou a Fera. Depois converse com os colegas e com o professor. Então, vocês vão ler o trecho desse livro. E depois, não vamos conversar, porque nós não vamos estar juntos, né, gente? Mas nós vamos poder responder algumas coisas da atividade. Vamos lá. Minha mãe me deixou na casa da minha tia e falou que vinha me pegar depois. Assim que entrei, o Jax me disse: eu só convidei porque você é prima. Isso é festa para menino. Eu dei o presente. Era um jogo de futebol de botão. Ele perguntou: é do Corinthians? Não sei, respondi. Se for do Corinthians, eu não quero. Fiquei quieta, mas achei a resposta meia boba. O que tinha se fosse do Corinthians? Jogo é jogo. Os meninos inventam cada uma. Aí minha tia apareceu e falou: vamos para a sala da festa. Lá vocês podem brincar à vontade. Olha, gente, não gostei muito da atitude desse Jax, não. Porque além dele ganhar um presente, ele devia ficar feliz, né? De ter recebido um presente. Agora ainda está exigindo.
Ai, gente, isso não foi legal. Quando a gente recebe um presente, a gente tem que agradecer. E mesmo que a gente não goste muito do presente, que não seja adequado para a gente agradece, faz uma expressão de simpatia e tal, porque a pessoa fez com muito carinho, com muito amor. Então, ela escolheu aquele presente. Então, para ela, quando ela leva um presente, é porque ela acha legal. A gente não tem culpa que a pessoa, de repente, não acertou o nosso gosto, né, gente? Vamos ser um pouquinho mais delicados e educados com as pessoas. Ai, Jax, não foi legal o que você fez. Então, vamos lá. O título do livro é parecido com o título de um conto de fadas. Qual? Então, na hora que vocês leram, lá, ó, o título do livro, A Bela ou a Fera, é o título desse texto que eu li. Agora, esse texto que eu li, o título dele é parecido com um conto de fadas. Qual é o conto de fadas que que o título é parecido? Não é a história, o título. Você conhece esse conto de fada? Fale um pouco sobre eles. Com certeza vocês conhecem, com certeza vocês já viram o filme na televisão, alguns até foram no cinema porque já passou, e várias versões desse filme, que eu gosto muito. Você vê alguma semelhança entre o trecho lido e o conto de fadas? Agora eu estou falando da história em si, não só do título. Tem alguma semelhança? Vocês veem alguma semelhança, alguma coisa parecida? Sim ou não? Aí vai depender de vocês, tá? Agora vamos para o número 6. Releia o texto das atividades 5 e faça o que se pede. Circule de azul os 2 pontos, circule de vermelho os travessões. Então, vocês vão lá, vão circular de azul e de vermelho o que pede no nosso livrinho. Leia as colunas. Nós vamos ler e vamos ligar. Vamos lá. Sinal que indica que a personagem vai falar. Qual é? É o travessão, né? Muito bem. Sinal que indica a fala da personagem. 2 pontos. Quando a personagem vai falar, indica 2 pontos. Então, vocês já envolveram isso lá no texto. Lembra que pede? E agora vocês vão ligar. Olha! Quando aparece isso, esse espaço em verde, é algo importante, um assunto bem importante. Os 2 pontos são um sinal de pontuação. Em um diálogo, eles indicam que uma pessoa ou personagem vai falar. Então, tia Angélica disse, 2 pontinhos. Aí na linha de baixo, na próxima frase, o travessão para indicar o que eu falei, né? Que dia maravilhoso. Muito bem. Exemplo. Ele perguntou, 2 pontinhos. O travessão também é um sinal de pontuação. Em um diálogo, ele indica a fala de uma pessoa ou personagem. Que no caso da historinha, ele pegou o exemplo. É do Corinthians? Quer dizer, na hora que ele falou e fez essa pergunta. Muito bem. Agora, gente, o número 8, exercício 8. Complete a piada com 2 pontos e travessões. Então, nós vamos usar agora os 2 pontos e o travessão. Assim que Joana chegou em casa, seu pai perguntou: Oi, filha, como foi a aula hoje? E a menina respondeu sem empolgação: Foi boa. E aprendeu tudo? Acho que não, pai. Amanhã vou ter que ir de novo. Olha só, por que diz que isso é uma piada? Porque ela chega da escola, né? A menina está chegando em casa da escola e o pai pergunta como é que foi a aula hoje, se ele aprendeu tudo, e ela diz que acha que não, que vai ter que voltar amanhã. Ué, gente, a gente não vem à escola só um dia, né? A gente vem à escola vários dias. No momento, vocês nem estão vindo à escola, mas mesmo assim a gente está mandando a aula para vocês. A gente não manda só um dia, são vários dias. Nós precisamos de tempo para aprender as coisas. Opa, outra tirinha! Que legal! E dessa vez a tirinha do Haroldo. Vamos ler essa tirinha?
Ô Haroldo, o que é um tigre de papel? Agora, observe bem a pontuação dessa frase. É um tigre feito de papel. Sabe? Uma dobradura. Ah! Este livro não faz o menor sentido. Entenderam a história? A tirinha, gente. O menino perguntou ao tigre o que era um tigre de papel e ele respondeu. Ele disse que o livro não fazia o menor sentido. O que é quando ele diz que não tem sentido? É que ele não compreendeu o que o livro estava falando, o que o livro estava passando. Escreva o diálogo de Calvin e Haroldo, use 2 pontos e travessão. Então agora vocês vão escrever esse diálogo, porque está em tirinha, está em balãozinhos, mas vocês vão escrever usando, certo? A primeira, observe que o Calvin está fazendo uma pergunta para o Haroldo. Se ele vai fazer uma pergunta, se ele está falando, vamos ter que botar o travessão, hein? Inicial. Aí vamos escrever direitinho. E na parte do Haroldo também, ele vai falar. Não esqueçam do travessão. Não esqueça de botar os 2 pontos no lugar certo, hein? Muito bem. Então, gente, nesse momento, nós usamos em gramática algumas pontuações. Algumas nós já tínhamos conversado sobre elas, mas vocês conhecem, porque na hora que vocês leem o texto, vocês observem isso, né? Vamos para a última atividade de hoje. Quase terminando. Dicionário, ordem alfabética. E nós já vimos muitas vezes aqui que o dicionário ele é escrito na ordem alfabética para nós encontrarmos a palavra mais rapidamente. Então, no dicionário, nós vamos procurar o sentido da palavra, o que aquela palavra significa, né? No dicionário até tem a separação de sílaba, a classe gramatical, vem indicando tudo isso. E no dicionário, todas as palavras estão em ordem alfabética. E para saber a ordem do alfabeto, nós temos que olhar a primeira letra de cada palavra, né? Só para lembrar. Se a primeira letra foi igual, olhamos a segunda. Se for igual, olhamos a terceira para colocar na ordem do alfabeto. Então, vamos ver o que o nosso livro está trazendo para a gente. Observe as palavras pipa e pipoca nesta página de dicionário. Observar é olhar com atenção, olhar todos os detalhes, pedacinho por pedacinho. Então, vamos lá. Pipa. Aí tem a separação de sílaba. Pipa. Muito bem. Pipa é um brinquedo. Ela é feita de varinhas amarradas e cobertas com um papel muito fino. A pipa fica amarrada a um pedaço de linha muito comprido e pode voar bem alto no céu. Pipa é o mesmo que papagaio. Quer dizer, em alguns lugares, as crianças, na hora que vão brincar de pipa, elas não falam pipa, elas falam papagaio. Então, tem outro nome, mas está falando da mesma coisa. Observar a separação de sílaba, o significado da palavra e deram até um exemplo, até uma ilustração para nós podermos percebermos bem. Agora, pipoca. A palavra pipoca tem 3 sílabas, olha aí a separação de sílaba. Pipoca é um alimento feito com grãos de milho. Quando a gente esquenta esses grãos no fogo, eles estouram e ficam branquinhos. Sempre que eu vou ao cinema, eu como pipoca. Então, aqui está pedindo para nós observarmos essas 2 palavras, pipa e pipoca. Vocês observaram que pipa vem primeiro? Pipoca vem depois, porque está na ordem do alfabeto. Brincando de ler dicionário ilustrado. Então, esse daí é um dicionário ilustrado, porque é o dicionário que vem com desenho. Qual a letra da palavra pipa é preciso observar para saber por que ela vem antes de pipoca? É a primeira letra? Pipa e pipoca começam com P. Então, não é a primeira letra. É a segunda letra? Pipa.
A segunda letra é o I. Pipoca também é o I, então não é a segunda letra. É a terceira letra? Pi, pá. A terceira letra é o P. Pi, pó. A terceira letra também é o P. É a quarta letra? Pi, pá. A quarta letra é o A. Pi, pó. A quarta letra é o O. Então, mais do que uma dica, né, gente? Ajudei vocês a fazerem essa atividade. Por que a palavra planeta vem antes de planta? Por que a palavra planeta vem antes de planta? Porque a letra pontinho, pontinho vem antes da letra pontinho, pontinho no alfabeto. Aí vocês vão ter que ver. Procure as palavras parede e parecer no dicionário e diga qual delas vem primeiro. Então, vamos lá no dicionário, vamos procurar a palavra parede e parecer. E vou ver qual que vem primeiro. E depois vocês vão explicar por que que vem primeiro. A explicação tem que estar de acordo com a ordem das letras. Gostaram dessa atividade? Estão gostando de procurar no dicionário? Então vejam, o dicionário, ele é importante sim. Tem gente que acha que não devemos usar dicionário, não precisamos ter dicionário em casa. Tudo bem, podemos não ter o livro, o aspecto físico, né? Mas porque hoje nós temos a internet. Então na internet nós temos vários dicionários virtuais, mas a gente também tem que procurar os melhores, tá, gente? Porque tem alguns dicionários aí que não vêm com todas as explicações necessárias. Não é que estejam errados, mas eles são incompletos. Então, ó, pesquise as palavras e responde. Desafio lançado, desafio cumprido. E bye, até a próxima!